nossas notícias, pessoal, importantíssimo, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar amanhã os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Os acusados são os irmãos Chiquinho Brazão e Domingos Brazão. Eles estão sendo apontados pela Polícia Federal como mandantes do crime. O julgamento também vai analisar o caso de outros 3 agentes públicos e, na véspera desse julgamento, especialistas da ONU pediram justiça e reparação para todas as vítimas de racismo sistêmico, de discriminação estrutural, da violência no Brasil. A gente tem um trecho aqui do comunicado, vamos colocar na tela, o que dizem os especialistas da ONU. O julgamento representa não apenas o capítulo final da luta por justiça para Marielle Franco e também o Anderson Gomes, mas também um marco importante no combate à impunidade estrutural do racismo, da discriminação interseccional e da violência contra defensores dos direitos humanos, mulheres, pessoas afrodescendentes e LGBTQI+, no Brasil. Então, eu vou convidar a ministra Aniele Franco para conversar com a gente nessa segunda-feira a respeito desse assunto. Ministra, é um prazer falar contigo. Bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada, prazer estar com vocês aqui também, honra minha. Ministra, eu quero começar te perguntando até sobre esse posicionamento desses especialistas da ONU sobre o julgamento e representar algo muito maior, na verdade, né? Um símbolo muito importante nesse momento. Sem dúvida, a gente tem falado, né, que a resposta a ser dada por esse crime brutal a Mari e ao Anderson é uma resposta à democracia brasileira, né? Você imagina o que é você ser uma parlamentar eleita e com 1 ano e 3 meses de mandato ser assassinada com 5 tiros na cabeça, né? E para mim o que é mais impressionante de tudo, na verdade, é que muita gente fala assim, mas esse julgamento é a justiça sendo feita, né? E para a família, a justiça mesmo seria a Marielle estar viva ainda, né? Podendo contribuir para a política brasileira como um todo. Mas é óbvio que a gente sabe que tem alguns passos que foram dados, alguns passos que talvez precisem ainda ser dados, e a gente chega amanhã com esperança e confiança nas instituições para que se tenha uma resposta. Ministra, vocês acham que com esse encaminhamento, né, com 5 réus sendo levados agora ao julgamento, esse crime está totalmente desvendado? Porque eu ouço até hoje gente falando que há histórias mal contadas, daquelas histórias lá do começo das investigações, que envolviam o condomínio do ex-presidente, hoje presidiário, e outras coisas, mas para a família isso está pacificado, essa linha que levou à prisão dos 5 como mandantes ou colaboradores do crime, pacifica, entre aspas, né, porque pacificar mesmo seria, como você disse, ter a Marielle aqui viva, mas de alguma maneira pacifica pelo menos a responsabilidade pelo crime. Esses são os verdadeiros mandantes, aqueles que colaboraram para que o crime acontecesse? Nós esperamos 8 anos, né? 6 e 8 anos ali, o júri e agora também esse julgamento. Acho que pacificar seria uma palavra muito forte se eu dissesse aqui que sim. Mas a gente espera, né, que de fato essa seja uma das respostas que nós estamos esperando. Hoje a gente deu aqui uma série de entrevistas, as pessoas falavam, e se tiver alguma absolvição, como é que vocês se sentem? É isso, a gente precisa confiar, né? Porque de fato algumas coisas caminharam e alguns passos foram dados, mas ter a certeza de que nada, ou que nenhuma surpresa, ou que não tenha nenhuma outra pessoa envolvida, não tem como ter, né? A maior surpresa que a gente teve até agora, por exemplo, foi ali ter um delegado que falava conosco, sentava com a gente, conversava com a minha irmã, e possivelmente, supostamente, esteja envolvido nisso. Então, um crime arquitetado como foi, com todas as respostas que nós tivemos dos executores, acho que é um pouco difícil de falar que, sim, tem algum passo, tem alguma resposta, e que o futuro, de verdade, a gente vai precisar esperar, mas sem dizer e sem acreditar que acaba aí. Eu acho que pode ser que sim, a família toda tem falado isso, mas confiando no resultado, nas instituições, no trabalho que tem que ser feito, e também reforçando, né, que eu acho que aqui vocês são um canal super ético, de muita responsabilidade coletiva na matéria, da maneira que vocês se tratam. Acho que é importante trazer que essa resposta também dar resposta para aquelas pessoas que achavam que iam ficar impune, né? Você não pode arquitetar um crime como esse, ou cometer qualquer tipo de crime que seja, e pensar que por ser um deputado, por ser um vereador, por ser um delegado,
estaria impune. Eu acho que também tem uma resposta, tem uma esperança de que a gente consiga, de fato, caminhar para uma resposta concreta e final, mas garantir, eu não tenho como afirmar. Ministra, qual o reflexo que esse julgamento pode ter nas eleições no Rio de Janeiro, na disputa no território fluminense? Como é que a senhora vê esse julgamento em relação à eleição desse ano? Já que teremos pessoas condenadas em definitivo, grupos serão atingidos nas suas imagens, né? Porque até agora conseguiram passar impunes. Isso tem reflexo na eleição? Sempre tem, né? Eu acho que sempre tem, eu diria ainda um pouco a mais do que a sua pergunta, porque todo ano eleitoral a Marielle volta como esse símbolo do ataque, né? Acho que vale a gente lembrar quando ela é assassinada ali 9h35 da noite, 2 horas depois a gente já estava com as redes sociais tomadas de fake news sobre a Mari, e assim se repetiu em 20, 22, 24, e eu duvido muito que seja diferente agora em 2026. Mas claro que escancar ali algo que a gente tem falado, que a Mari, ela abre a tampa de um bueiro, né? Quando que a gente ia imaginar que, infelizmente, tinha ali políticos com policiais, com envolvimento de crime de escritório organizado, para assassinar uma vereadora? A gente nunca imaginaria, ou talvez nunca soubéssemos, se não tivéssemos chegado ali a essas respostas do crime da Marielle. Então, eu acho que sim, eu acho que tem, e a gente precisa cada vez mais fortalecer essa memória, esse legado, essa narrativa, principalmente no eleitoral, no ano que a gente busca fortalecer a democracia. Claro que buscamos ali durante os 8 anos que se passaram, mas ainda mais para que a gente não caia na mesmice de ter um lugar, um país como o que a gente defende, nas mãos de pessoas que não defendem a democracia. Ministra, eu acho que vai muito ao encontro da pergunta do Chico e também da sua resposta nesse período eleitoral, entender como, a partir das respostas desse julgamento, também pode se abrir um caminho e fortalecimento da democracia também. O período eleitoral é muito importante a gente falar sempre sobre violência política contra mulheres. Sim. E acho que a Marielle também é um símbolo muito forte disso. E é um ano em que se fala do enfrentamento ao feminicídio. O governo, há pouco, esse mês, né, lançou um pacto, que é o Pacto Brasil, envolvendo os 3 poderes. Então, qual é o impacto que o resultado desse julgamento pode ter, pensando nisso, pensando nesse enfrentamento ao feminicídio e também na violência política contra as mulheres, especificamente no ano de eleição? É um impacto gigantesco, né? Vale lembrar aqui que quando a gente funda o Instituto Marielle Franco, um dos primeiros dados contra a violência política de gênero e raça no Brasil foi feito também por nós. Eu ainda estava dirigindo o Instituto quando o TSE busca e pega esses dados. E aí a gente ouviu, por exemplo, Benedita da Silva, que tem 44 anos de política, dizer: eu sempre enfrentei a violência política, mas eu não sabia nomear. E é isso que a gente tem falado, né? Quando a gente fala do combate à violência política de gênero e raça, a gente fala porque ela está aí, ela existe, muito naquela de nos intimidar, fazer a gente desistir de estar em espaços como esse, mas tem a concretude desse fato, que é um assassinato de uma parlamentar como foi a da Mari, né? E não importa chegar, apenas chegar. Essa permanência, ela precisa ser garantida também pelo Estado, né? Então, num ano eleitoral, onde as mulheres são super atacadas, num ano, inclusive, do aumento do feminicídio, claro que você, como mulher, não podia ter falado de uma maneira melhor e ter feito melhor pergunta dessa forma, porque tá aí todos os dias escancarado na nossa cara, né? Diariamente essa luta contra o feminicídio. E a importância que se tem da garantia de termos cada vez mais mulheres nesses espaços. Nós somos menos de 20% em alguns espaços, menos de 5% em outros, menos de 10% em outros. E aí não basta você chegar sem você ter a garantia de que você pode permanecer. A Mari certamente não esperava ser assassinada naquele dia. Ela estava num evento falando sobre o futuro das jovens negras e ela faz a fala que é: primeiro veio Benedito da Silva, depois Jurema e 10 anos depois Marielle. Quantos anos mais a gente vai ter que esperar? E de fato foi isso, esperamos ainda muitos outros anos e não sabemos por quantos anos a gente vai precisar esperar mais. Então eu espero muito que esse caso sirva de verdade, para além da gente manter a memória e o legado dessa mulher viva, que é muito difícil para mim falar só enquanto ministra, é a minha irmã, era a minha melhor amiga, era a minha companheira de vida, e que a gente segue remoendo essa dor e trazendo aqui para esses espaços para dizer que basta de violência política, mas também basta de feminicídio, porque as mulheres precisam estar vivas e permanecerem em seus espaços quando conseguem chegar.
É isso, a Benedita da Silva, aliás, é um símbolo dessa permanência, né, ministra? A senhora citou, ela, deputada constituinte em 88, Sim. já enfrentava o racismo, a misoginia de diversas maneiras, já falou muito sobre isso em entrevistas desde aquela época, e ela é um símbolo dessa permanência, talvez que a ministra cite aqui. Quero muito agradecer a sua presença, ministra, é um prazer te receber, e também, claro, a nossa solidariedade e também... enfim, a gente vai acompanhar esse julgamento, é algo que todos nós esperamos por muito tempo. Respostas. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada, imagina. Obrigada a vocês, obrigada pelo comprometimento, pela ética de vocês também fazer jornalismo sério aqui. E sempre que precisarem, a gente está à disposição. Muito obrigada. Obrigado, ministro. Obrigado. Boa noite. Uma próxima oportunidade. A gente continua falando a respeito desse assunto. Não, eu ia falar só rapidinho, ela citou, Claro. mas a gente não deu o nome, né? O delegado, que ela disse que a maior surpresa para ela, na primeira resposta, ela disse, foi ter visto no banco dos réus como um dos responsáveis, além dos irmãos Brazão, né? Os dois irmãos, o Brazão, Bem lembrado. Chiquinho e Domingos, tem o delegado Rivaldo, que era, né, no começo apareceu do lado da família, Como consolou a suporte família. até. Visitava a família, ficava Visitava. ali, sentado no sofá, dando conforto, como tivesse aliado. O próprio Marcelo Freixo disse que foi enganado, né, porque o Freixo atuou muito, né, para que houvesse a investigação e a família toda. Então, o delegado Rivaldo é um dos 5 que vai a julgamento, além dos irmãos Brazão, o delegado. Eu estou curioso para ver o que eles vão dizer, né, porque vai ter aquele momento em que a defesa pode se manifestar, a gente viu no último julgamento dos golpistas. Então, será que ele vai negar tudo? E os próprios irmãos Brazão, né, vão seguir uma negativa total, vão admitir só uma parte, né? Eu queria entender. Tem outro personagem, muito rapidinho, Gabi, que me chama muita atenção nesse caso e nunca mais ouvi notícias. É o porteiro do condomínio Vivendas da Barra. Pois é, essa história ainda tem gente que levanta, né? Ele aponta lá um certo envolvimento da casa da família Bolsonaro. O Moro dá um prensa nele. O Moro, na época, era ministro do Bolsonaro. Nunca mais esse porteiro foi visto. Só digo isso. E o Rony Lessa, que foi o executor, um deles, né, circulou pelo condomínio e circulava pelo condomínio, né? E tinha Então, muita possibilidade. eu queria saber do destino desse porteiro. Por isso que eu comecei perguntando para ela se para a família, não é que esteja pacificado interiormente, do ponto de vista psíquico, isso não se recupera, mas está pacificado no sentido de são esses mesmos só, ou tem gente que não está no banco dos réus ainda? Isso que é a dúvida. Essa é uma boa pergunta. Até o nosso convidado pode nos ajudar a elucidar algumas dessas questões no âmbito criminal. O Taiguara Líbano, que é advogado criminal, professor de Direito Penal da UF, do IBMEC também. Continuamos falando sobre o julgamento do assassinato da Marielle e do Anderson. Doutor, boa noite. Professor, bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos. Prazer falar com o ICL e com os nossos ouvintes. Prazer te receber. Doutora, a primeira pergunta que eu te faço é, de uma maneira geral, entender como é que vai acontecer o rito desse julgamento para as pessoas que nos acompanham aqui e que estão esperando por isso, né? Quanto tempo vai levar? Como é que vai se dar, ouvir essas pessoas todas envolvidas? Perfeito. Então, é um julgamento peculiar, porque nós temos aqui a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar um crime de homicídio. Então, algo realmente singular. Nós temos aí o deslocamento da competência para o Supremo em razão da prerrogativa de função do deputado federal, um dos irmãos Brazão, e isso atrai, então, a competência do Supremo. A Constituição Federal delimita que, em hipóteses como essa, o julgamento se dá em 2 fases. Numa primeira fase, nós temos a pronúncia, que é a confirmação ou não da competência do júri. Isso já aconteceu, né, a competência, do crime doloso contra a vida. Isso já aconteceu inicialmente, e agora se dá o julgamento no Supremo Tribunal Federal, no plenário do Supremo, cujo rito se dará da seguinte maneira. O ministro relator Alexandre de Moraes fará a leitura do relatório e, posteriormente, será dada a palavra à acusação, representada pela Procuradoria-Geral da República, posteriormente, a palavra concedida às defesas, e sim, aí, a posteriori, terão a palavra os ministros do Supremo que irão proferir os seus votos. Essa é a dinâmica do julgamento. É um julgamento, como eu disse, de natureza peculiar, não se tem registro recente na história da República
dada a peculiaridade, né? Alguém com foro prerrogativa de função julgado do Supremo Tribunal Federal. Eu estava achando que os réus ainda poderiam ser ouvidos, mas nessa fase, quer dizer, eles foram na instrução, né? Já teve uma fase de instrução, é isso, Sim. doutor? Então agora nessa fase são aquelas falas finais, né? Em que o ministro relator se pronuncia, o procurador fala pela acusação e as defesas falam pelos réus. Os réus, eles mesmos, não vão falar nesse momento, não vão ter voz nesse momento, é isso? Já foram queridos, né, os réus, as testemunhas. Então, assim, nesse momento, as defesas fazem uso da palavra no plenário, poderão apresentar os seus argumentos, né? As defesas têm argumentos tanto processuais, com relação a nulidades, como também argumentos de mérito. Principal argumento defensivo que eu acompanho na tramitação desse processo é a insuficiência probatória, né? O argumento manejado pelas defesas dos irmãos Brazão e pelo delegado Rivaldo, alegando, sobretudo, a tese principal é que não haveriam provas de corroboração para o conteúdo da delação premiada. Esse é o ponto central da defesa desses réus, né? Por outro lado, o que sustenta a acusação é que há provas de corroboração que foram apresentadas, né, ao longo da instrução e que permitem a corroboração da tese acusatória, o que poderia confirmar um decreto condenatório. Chico. Doutor Taiguara, eu falei aqui daquele caso do porteiro da Vivendas da Barra, o condomínio lá na Barra da Tijuca, onde morava o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem outros, eu citei, só para saber do senhor, se tem outras pontas, outros inquéritos menores nesse mesmo caso, ou se ele se encerra completamente com o julgamento de amanhã? Bom, eu confesso não conheço o processo na sua minúcia. Se há outros inquéritos, eu desconheço, me parece que não, né? Acho que, de fato, só temos isso aqui. Esse elemento, né, dessa escuta do porteiro foi um fato que chamou muita atenção à época, mas não foi algo suficiente para que o ex-presidente Bolsonaro fosse considerado um envolvido ou suspeito. Mas é um fato realmente extremamente inusitado, né? Que foi essa fala do porteiro, dando conta de que poderia haver um elo, né? Um contato direto, uma relação direta entre Rony Lessa e a família Bolsonaro. Perfeito. Exatamente. Doutor, quero muito agradecer a sua presença também por nos ajudar a entender como é que deve acontecer a partir de agora. A gente vai acompanhar todo esse trabalho aqui no ICL também. Obrigada, um prazer receber o senhor aqui no ICL Notícias. Obrigado.